E a gente já abre o ITN de hoje falando sobre a visita do presidente Lula à Paraíba nesta quarta-feira, a primeira dele após tomar posse este ano. O presidente desembarcou em Campina Grande e foi recepcionado por vários políticos paraibanos. Diego Araújo esteve no aeroporto João Suassuna e acompanhou o momento. Logo no começo da manhã, políticos e jornalistas aguardavam a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no aeroporto João Suassuna, em Campina Grande. Entre as autoridades estavam o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e a ex-senadora Nilda Gondim. A comitiva presidencial chegou ao aeroporto pouco depois das 9h30 da manhã e reuniu aliados e adversários. Como o local está passando por reforma, a imprensa não teve acesso ao saguão. Apenas as autoridades tinham acesso à sala de embarque. Às 10h10 da manhã, o primeiro helicóptero com o presidente Lula, a primeira-dama Janja e o governador da Paraíba, João Azevedo, decolou para a cidade de Santa Luzia. Em seguida, o segundo helicóptero decolou com senadores e deputados federais que representam a bancada paraibana. Aqui na Paraíba, o presidente Lula cumpriu a agenda na cidade de Santa Luzia, onde participou da inauguração de um parque eólico. Aqui do estado, ele seguiu para a capital pernambucana, onde participou da assinatura de atos alusivos ao Acordo de Noronha, do relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e da recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. E Arimateia Souza já está por aqui para comentar a repercussão da visita de Lula ao nosso estado. Boa noite, Ari. Boa noite para vocês, boa noite, telespectador. Ari, a passagem de Lula nessa chegada aqui em Campina foi bem rápida, né? Foi sim, na verdade foi uma espécie de escala técnica, troca de aeronaves do avião presidencial para um helicóptero que deslocou Lula até a cidade de Santa Luzia. Foi um evento privado de uma empresa, de um complexo da Neoenergia, não foi uma agenda governamental da Presidência da República. De qualquer forma, foi uma passagem pioneira de Lula após o triunfo nas urnas no ano passado. O Ari, teve espaço, então, para algum encaminhamento de algum pleito aqui da cidade, você acha? Teve sim. Vou até citar, teve a complicação adicional que o aeroporto de Campina está todo em reformas e isso agravou ainda mais o acesso de autoridades e da imprensa. Mas houve sim, o prefeito Bruno Cunha Lima, que foi recepcionar o presidente da República, pediu uma audiência a Brasília para apresentar alguns pleitos da cidade. Mas, de passagem, Bruno elencou as 3 obras que considera fundamentais o apoio do governo federal. Primeira delas, a questão da criação do Hospital Materno-Infantil, a construção do Hospital Materno-Infantil de Campina Grande. Ponto 2, a reinclusão de Campina Grande no modal ferroviário, ou seja, que Campina volte a ter o transporte ferroviário na sua área. E o terceiro ponto, as obras, financiamento, recursos para as obras de macrodrenagem, os famosos canais pluviais na área urbana de Campina Grande. A senadora Daniela Ribeiro também apelou no sentido de apressar, via aumento do volume de recursos, as obras da duplicação da BR-230. No caso de João Cabedelo, João Pessoa, lá é a obra de triplicação. Campina rumo ao sertão, como sabemos, é a obra de duplicação. E a gente segue acompanhando. E o que a gente espera é que a duplicação aqui em Campina Grande não se transforme aí nesse elefante branco que tem sido a triplicação lá em Cabedelo, né, Ari? Que inclusive já ha parado uma parte da obra há muito tempo e o que já está trazendo muito prejuízo e agora muitos milhões que estão dizendo aí que é preciso para concluir essa obra. Então a gente espera que essa realidade lá da capital não se repita aqui, né? Então, fundamental para melhorar a nossa economia. Isso, com 2 aspectos adicionais no caso de João Pessoa, Felipe e Poli. Primeiro é que em algumas áreas, aparentemente, é impossível a triplicação da obra. Aquela passagem, por exemplo, de um viaduto, sob um viaduto Tancredo Neves que tem na João Pessoa, que não tem como alargar, em tese, a obra para a triplicação. E lá vamos ter uma nova direção estadual do DENIT, que vai cuidar dessa obra da BR-230, vai acompanhar essa obra. Tudo indica que será uma indicação que vai caber ao MDB da Paraíba.
Estamos de volta com o seu ITN, brigadão pela audiência, e a gente volta a falar sobre a visita do presidente Lula aqui à Paraíba, e o principal compromisso da agenda presidencial foi em Santa Luzia, no Sertão. Lá o presidente Lula participou da inauguração de um complexo que vai ter um parque eólico e uma usina solar funcionando ao mesmo tempo. E a nossa equipe acompanhou a visita presidencial. Mônica Vitor esteve por lá e traz mais informações agora. O evento de inauguração do Complexo de Energia Renovável teve início por volta do meio-dia com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva. Na comitiva, os ministros de Minas e Energia Alexandre Silveira e de Ciência e Tecnologia Luciana Santos. O governador da Paraíba, João Azevedo, também participou do evento de inauguração. O Complexo Híbrido de Energia Solar e Energia Eólica é o primeiro a funcionar dessa maneira, autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O complexo tem capacidade para gerar energia para mais de 1 milhão de unidades residenciais. É um empreendimento privado, mas conta com incentivos do governo federal e do governo estadual. A empresa também ofereceu contrapartidas ambientais e sociais, a exemplo do uso da mão de obra local, com geração de mais de 3 mil empregos. Os investimentos foram da ordem de 3 bilhões de reais. Na Paraíba, em funcionamento, tem atualmente cerca de 160 parques eólicos e 150 usinas solares. O complexo híbrido de energia renovável aqui de Santa Luzia já está em funcionamento desde 2022. Mônica Victor para o ITN. E Arimateia Souza já está de volta por aqui com a gente. E Ari, o que todo mundo está comentando, e a gente fala aqui em bom paraibanês, quer dizer que o presidente chegou mudo e saiu calado? Pois é, surpreendentemente, um presidente que gosta de falar muito, principalmente quando está no Nordeste. O que se viu em Santa Luzia foi um Lula de fisionomia visivelmente tensa, eu diria até apática, que dispensou encerrar a solenidade desse complexo energético que Felipe mencionou há pouco. Coube ao governador João Azevedo fazer o discurso de encerramento. Mas o que haveria acontecido, o que estaria acontecendo com Lula? Quem tem acompanhado o noticiário dos últimos dias, os bastidores políticos brasilienses, tem aferido, tem observado que Lula anda muito tenso em função de não conseguir dar ritmo aos compromissos de campanha que ele assumiu e, no caso dele, ele imaginava cumpri-los já nos 100 primeiros dias de governo, que se completarão já nos próximos dias. Lula reuniu há poucos dias o ministério dele e cobrou que os ministros, dizendo que eles deixem de pensar e passem a agir, porque o tempo é veloz para quem está no exercício do governo. Também deve ter abatido Lula o fato de ter vindo à tona uma declaração dele a um site de notícias nacional, quando ele resgatou trechos, momentos de seu cárcere, quando ele esteve preso, e aí ele usou uma expressão um tanto quanto vulgar em relação ao ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Isso teve uma repercussão muito ruim em nível de Brasília e, enfim, é uma semana adversa para o presidente da República. A economia não deslancha, está patinando e, além de tudo, essa tensão, esse peso e essas cobranças que Lula recebe e que certamente ele se faz são potencializadas numa liderança que já caminha para os seus 80 anos de idade. O Ari, também tinha pouca gente no aeroporto para recepcioná-lo, não sei se isso pode ter contribuído. Agora, uma pergunta que eu quero fazer, a gente pode atribuir que também foi pouca a presença da bancada paraibana no Congresso Nacional, nessa comitiva presidencial? Poli, muita acanhada. Nós tivemos 2 senadores, Daniela Ribeiro e Veneziano Vital do Rego, e até notei aqui apenas 3 dos 12 deputados federais da Paraíba, Murilo Galdino, do Republicanos, Damião Feliciano, do União Brasil e Gervásio Maia, do PSB. Realisticamente, a bancada, digamos, raiz do presidente Lula na Câmara Federal é muito acanhada. Ela não chega a 140 dos 513 deputados federais. É uma bancada restrita, como eu disse.
O grosso dessa bancada é o que se chama de partidos do centro, o centrão, para usar a expressão muito já conhecida no país. E esses partidos aguardam a concessão de cargos no governo para assumir literalmente a defesa e assegurar os votos que o presidente da República precisa no Congresso Nacional para avançar os projetos que vai priorizar e também medidas, algumas amargas, que inevitavelmente terá que tomar dentro do seu planejamento, principalmente econômico, para essa passagem terceira pela presidência da República. Mas, em termos de Paraíba, na base aliada, a caneta começou a funcionar. Para fechar, hoje o Diário Oficial da União traz a nomeação da ex-vice-governadora Lígia Feliciano, atualmente sem partido, muito tempo ela passou no PDT, ela vai ser a secretária, a diretora... É tão difícil o cargo, né? Que tem... Os cargos federais são gigantescos, a nomenclatura é gigantesca. Eu vou simplificar aqui. Ela foi nomeada para a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar. É a simplificação, o cargo é bem mais extenso. E o ex-prefeito de Patos, Lenildo Moraes, que é militante do PT aqui na Paraíba, foi nomeado para uma diretoria executiva em Brasília da CONAB, que é a Companhia Nacional que atua na área da regulação de alimentos, dos famosos estoques reguladores. Olha aí. Vamos aguardar para ver se vai ter algum desdobramento a mais e amanhã você traz, né, Ari, dessa Perfeito. visita? Os partidos estão alvoroçados, impacientes, querendo mais tinta e mais papel no Diário Oficial da União. Acredito. Olha aí. Obrigada. Obrigado, Ari, pelas Boa noite. informações.